Boa tarde a todos. Pessoal, vou aguardar mais 2 minutinhos até o restante dos participantes entrarem. E aí a gente já dá início agora ao nosso webinar, tá bom? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou o gerente de desenvolvimento de negócios da ALS aqui na América Latina. Gostaria de agradecer a todos por participarem do nosso webinar aqui do Brasil para toda a Latinoamérica. Hoje, na nossa apresentação, veremos sobre cianotoxinas, suas características, análise e a qualidade da água. Inicialmente conhecidos como algas azuis, as cianobactérias representam um grupo ancestral de micro-organismos. Uma das principais características das cianobactérias é a capacidade de se desenvolver em múltiplos ambientes e podem produzir cianotoxinas, as quais são metabólitos tóxicos que podem estar presentes nos reservatórios. Então, é com grande prazer que a gente apresenta a Érica Lima Ferreira, que é a líder de laboratório de microbiologia da nossa unidade ambiental localizada em Lauro de Freitas, na Bahia. Vou destacar brevemente aqui a vasta experiência da Érica. A Érica Ferreira ela é mestranda no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia e tem experiência na área de microbiologia do sistema de lodo ativado, com ênfase no isolamento da microbiota associada ao processo de tratamento. Ela atuou na elaboração e interpretação de ensaios ecotoxicológicos com diferentes bioindicadores e matrizes. É uma profissional com larga experiência em análises microbiológicas. Atualmente, ela está como líder no nosso laboratório de microbiologia na unidade da Bahia. Então, a gente já vai dar início agora ao nosso webinar. Érica, seja bem-vinda. Fique à vontade. Muito obrigada, Thiago. Também agradeço aos participantes que estão presentes aqui na sala. Sejam muito bem-vindos e agradeço de verdade a cada participante. Bem, este webinar, ele compila as cianotoxinas mais comumente encontradas e estudadas no mundo, bem como também as suas principais características químicas, bioquímicas e toxicológicas. Ainda dedica uma parte desse webinar a estudar e também a trazer novas informações referente ao processo ecológico dessas cianotoxinas no ambiente. Bem, para iniciar, gostaria de destacar primeiro que a ALS, durante a pandemia, vem se destacando nas medidas de controle interno e também nas medidas de contenção à disseminação do novo coronavírus. É importante também destacar que nossos colaboradores e também nossos clientes que acessam as unidades passam por aferição de temperatura,
em verificação, seguindo os protocolos de segurança através de um QR Code de um autodiagnóstico. Outra informação importante a destacar é que a ALS é uma empresa que está presente em diversos continentes e localidades no mundo, é referência em análises laboratoriais de diversos segmentos, possui um leque grande de colaboradores em áreas diferentes de atuação. Outro destaque também é referente ao histórico da ALS, onde tem a sua origem na Austrália, e aqui na América Latina, a ALS estendeu seus negócios a partir de 2002, dentro que seu destaque importante, como fusão e integração, ocorreu com os demais países em 2012. Em 2016, vale destacar o avanço da ALS no segmento de alimentos. Em seguida, 2017 2018, esse segmento de alimento encontrou um lugar também de extensão aqui no Brasil. Em 2019, a ALS inaugurou outras áreas de atuação, desenvolvendo vários negócios na área de fármacos. Além desse crescente segmento laboratorial, a ALS nunca abandonou seus princípios e seu principal valor, que é a segurança, a qual é reforçada constantemente nos seus protocolos, internamente com os colaboradores, onde a segurança é nossa prioridade. E a segurança também dos ensaios analíticos, onde a ALS preza e tem como valor principal os dados das análises realizadas em suas unidades. Bem, as cianobactérias, elas são extremamente importantes e são as primeiras a estarem desencadeando diversos processos desde a formação da Terra. São micro-organismos procariontes e fotossintéticos. Eles estão presentes em diversos ambientes, sejam docículos, marinhos, salobros e terrestres. E vale destacar que a capacidade de estocar fósforo é algo que traz para esses micro-organismos um diferencial quando comparado com outros micro-organismos presentes no ambiente também. Quanto à sua estrutura, o próprio nome já nos remete a algumas similaridades, né? Cianobactéria. Ciano, que são bem familiares às algas, por possuírem características que são iguais às algas, e bactérias, porque tem aparato no seu metabolismo que são bastante semelhantes às das bactérias. Mas, no entanto, as cianobactérias possuem algumas estruturas que são ausentes, como membrana celular, mitocôndrias, cloroplastos, complexo de Golgi e retículo endoplasmáticos, que são presentes nas bactérias. Outra informação também que vale ser destacado é que essas bactérias, por ter uma origem ancestral bastante antiga, elas possuem vantagens por ter um sucesso ecológico. Muitas espécies não conseguiram sobreviver ou permanecer na Terra devido à presença do ambiente atmosférico. Mas as cianobactérias teve um sucesso ecológico tremendo desde o início do seu processo de colonização da Terra. E possui também muitas características internas, como a formação de aerótopos e a baía de mucilagem. Esses aspectos conferem às cianobactérias a capacidade de flutuar na coluna d'água, de poder estar se movimentando ao longo das correntes de águas. A capacidade de captar energia, transformando no seu metabolismo a partir da energia solar, também é algo que favorece essa permanência no ambiente. E a produção de oxigênio para as cianobactérias é um processo secundário. A clorofila A e alguns pigmentos acessórios também são encontrados nas cianobactérias. E esses pigmentos, eles são importantes para fazer a classificação e diferenciação desse micro-organismo no ambiente. Aqui eu trago um pouco da diversidade das cianobactérias identificadas aqui na ALS, na unidade Minas Gerais. As cianobactérias possuem diversas morfologias, aspectos. Realmente elas têm um diferencial muito grande dos demais micro-organismos pela morfologia. E essa morfologia é bastante característico
e tem muita similaridade com o ambiente onde elas estão situadas. Existem também cianobactérias que são exclusivas aqui do Brasil. Já existem vários catálogos e atlas identificando essas cianobactérias conforme a sua origem e onde foram encontradas. Bem, as cianotoxinas ainda é um tema bastante relevante para a ciência e para a sociedade, porque ainda existem várias particularidades dessas toxinas que são encontradas ao longo dos períodos, como, por exemplo, o aspecto das florações, que são eventos causados por fatores naturais e também fatores artificiais. As florações, elas podem acontecer por diversos motivos, mas essas florações é um dos principais fatores que podem acometer o aparecimento das cianotoxinas, já que ela é um subproduto secundário das cianobactérias. Dentre os seus metabólitos, né, eles não são importantes para a sua reprodução ou desenvolvimento. E outro fator importante que as cianotoxinas produzem no ambiente, fruto das cianobactérias, é algumas alterações organoléticas no ambiente. Podem causar alteração na cor, no gosto da água, alterações também na morfologia e no ambiente. E essa disponibilidade delas no ambiente acontece pela ação química, que pode estar gerando a liberação das toxinas no ambiente, e também a senescência, que é aquele processo que acontece quando as células estão envelhecendo com o tempo. E também é um processo natural, que não existe um fator externo associado. Isso é intrínseco da morfologia desses micro-organismos. Como função, vale bastante destacar que a função das cianotoxinas, ela ainda é bastante especulada, porque existem várias informações referentes à atuação, como, por exemplo, defesa. Já que essas cianobactérias estão em um ambiente competitivo, um ambiente em que há recursos naturais disponíveis ali, há uma competição entre micro-organismos e espécies. Então, exercer um mecanismo de defesa é fundamental para a sobrevivência. E essa função de defesa para as cianotoxinas, ela é bastante importante, porque pode ser um dos fatores que levou a esse grupo ter um sucesso evolutivo tão grande ao longo de milhões de anos de formação da Terra. Outra função importante também é a associação dessas cianotoxinas com a captação da luz. Algumas espécies possuem essa captação de forma a melhorar o seu metabolismo e assim ter um diferencial a longo prazo. Outra informação também importante é referente à sinalização, uma espécie de comunicação que pode acontecer entre as cianobactérias no ambiente. E isso também tem um grande destaque em formação, porque a compreensão dessa sinalização entre essas comunidades pode indicar diversas ações entre elas, causando principalmente respostas, né, ambientais que possam ser comunicadas entre elas. Outra informação também importante é quanto à estrutura química das cianotoxinas, que pode ser alcaloides, podem ser também lipopolissacarídeos e peptídeos ciclos. Aqui eu trago também uma imagem representando, né, um pouco dessas cianobactérias e a presença de estruturas chamadas de heterocistos, que são uma estrutura exclusiva das cianobactérias e que digamos que está bastante relacionada à fixação de nitrogênio. E também há outras estruturas nas cianobactérias, que são os acinetos, que eles conferem condições exclusivas de sobrevivência em ambientes extremos, como também a capacidade de acumular reservas de proteínas. Quando a gente trata de ambientes e de florações, vale a pena destacar que a eutrofização artificial dos ambientes, ela está associada ao processo onde há no ambiente um crescente aumento de fósforo e nitrogênio, que são um dos principais fatores que favorecem esse bloom que acontece nesses ambientes. E também vale a pena destacar que essa relação não acontece apenas com
com as cianobactérias, mas acontece com todo o conjunto, com todo aquele nicho ecológico ali disponível no ambiente. E dessa forma, esses processos, eles afetam da seguinte forma: causando alteração, os nutrientes causam alteração da concentração e diversidade das algas e também das demais espécies, como alguns peixes, alguns outros fitoplânctons, aquele ambiente. Então, um ambiente extremamente harmônico e de comunicação. Quando fatores externos alteram aquele ambiente, a resposta também dos micro-organismos são alteradas. E vale a pena também destacar que esse ambiente, a eutrofização artificial, ela é bastante corroborada pela ação antrópica, de forma que o lançamento de efluentes sem tratamentos, saídas e evasões de algumas indústrias direto em leitos, lagoas e em ambientes abertos, sem um devido tratamento, confere a esse ambiente cargas superiores de nutrientes que naquele ambiente não estariam nessas condições de concentração. Então, toda essa alteração, ela acontece de diversas formas. Então, o princípio importante de se entender que a eutrofização ela é uma ação diretamente antrópica, é importante para a gente poder compreender como esses micro-organismos interagem no ambiente e como esses micro-organismos reagem. Então, essas respostas que foram citadas no slide anterior, de defesa, comunicação, sinalização, é bem característico, fruto de um micro-organismo que está disponível no ambiente, que é altamente alterado pelas variações ambientais. Então, dessa forma, como produto secundário, existem várias classificações para as cianotoxinas. Nesse webinar, nós vamos destacar 4 principais cianotoxinas, que são as melhores conhecidas na literatura e também que é o objetivo da nossa legislação. Eu destaco, primeiro, as hepatotoxinas, como destaque as microcistinas e nodularinas. Em um segundo momento, as neurotoxinas, que são caracterizadas, né, representadas pela anatoxina A. Anatoxina A, esse que é um tipo de variante também, e um grande grupo chamado saxitoxinas. De forma também, dentro desse grupo, existem as homoanatoxina A. E um terceiro grupo, que também compartilha características que são hepatotóxica e também características que são citotóxicas, que são as cilindrospermopsinas. E um quarto grupo, que são as cianotoxinas, que são produzidas por um grande leque de cianobactérias que possuem o caráter de produção de lipopolissacarídeos. Essa última classificação de cianotoxinas, elas compreendem as demais classificações também. Por que isso acontece? Porque existe muitas cianobactérias que são produtoras de toxinas que possuem múltiplas origens e comportamento. E esse alvo de ação das cianotoxinas, eles são bastante estudados de acordo com a informação da cianobactéria, a qual foi, da cepa que foi ali encontrada, isolada, como referência à toxina disponível no momento da identificação. Para destacar, novamente, as hepatotoxinas, que são peptídeos cíclicos e, atualmente, é o grupo melhor conhecido e que há mais informação disponível. Esse grupo possui diversas características e variantes, e é um grupo bastante característico por ser um grupo que desencadeia diversos processos no ambiente e também diversos processos que causaram bastante efeitos em países como a China. E possui um grande grupo de diversidade de identificação e são as principais causas de florações em todo o mundo. Vale a pena destacar que, por ser um grupo bastante estudado, ele também é um grupo onde é encontrado dados de eventos de florações em diversos lugares, a nível de Brasil também e fora. Isso se deve também, aqui no Brasil, devido a algumas características de algumas espécies que são endêmicas do nosso
da nossa nação. E os gêneros também que são produtoras de hepatotoxinas, eles compartilham também informações com outras variantes também. E a informação que vale a pena destacar é que, por ser melhores compreendidas, as cianotoxinas, elas possuem como seus efeitos similares ao processo de envenenamento. Então, o efeito de toxicidade é muito comparada e, no início, para se descobrir mais informação referente a essas hepatotoxinas, foram muito comparadas esse tipo de informação e acontecimento. E isso foi relevante para a identificação desse tipo de cianotoxinas. Bem, então, como representante desse grupo, que é um grupo que existe bastante variantes, que é a microcistina e as nodularinas, destaco que a microcistina ela possui mais de 95 variantes, então ela possui um grupo extremamente grande e que produz diversos hepatotóxicos no mundo. É importante também destacar que a microcistina ela tem uma característica de prevalecer no ambiente, sendo que, mesmo que haja alteração no ambiente de pH, ela consegue manter a sua estrutura intacta ao longo do processo. Mas de onde veio essa origem da microcistina? Ela começou a ser melhor identificada e estudada em 1954 e tem um aporte muito interessante, que é um conjunto de aminoácidos chamados ADA, que essas variantes que são encontradas com esse tipo de sufixo garantiu, de fato, a identificação desse grupo a longo prazo. Outra importante destaque da microcistina é que as proteínas fosfatase tipo 1 e tipo 2A, elas são alvos das microcistinas e podem ser também relacionadas com as alterações celulares. Então, o nível de exposição crônica à água ou alimentos contaminados com microcistina são tidos efeitos de forma mais contínua e a longo prazo. Então, a microcistina também possui algumas características de serem resistentes à hidrólise química e oxidação. É uma das respostas de se ter tantas dificuldades em seu tratamento. Outro importante grupo são as nodulares. Esse grande grupo, inicialmente, ele foi muito caracterizado como uma espécie vinda de ambientes apenas salinos, e muito comumente no hemisfério norte. E um dos fatores também que favoreceu essa identificação foi a razão nitrogênio e fósforo. Então, esses ambientes que tinham divergências, né, e altas concentrações, sempre davam indício da presença de nodulares. E com o tempo, foram se encontrados também esses mesmos organismos que eram ditos apenas de ambientes que eram salinos e ambientes docículos. E as nodulares, elas diferem das microcistinas pelo tempo de degradação. Enquanto as microcistinas, por vezes, elas podem ser degradadas mais facilmente, as nodulares, elas possuem um tempo maior de degradação, levando mais tempo e também pode causar mais dificuldade no seu tratamento. E os efeitos das hepatotoxinas, vale a pena destacar a microcistina, não é só apenas nos humanos. A biota que vive em torno dos lagos e lagoas, dos animais que vivem de pastagens, também são gravemente afetados, porque eles consomem a água disponível ali naqueles ambientes e são afetados ao longo prazo também. Em humanos, é possível destacar que as microcistinas, elas são produtoras de tumores, são absorvidas no duodeno, e o principal sítio de atuação das microcistinas e das hepatotoxinas são o fígado. Daí vem a origem do nome hepatotoxinas. E quanto à biota, que é associada àqueles ambientes de pastagem ali, elas alteram de forma significativa também a parte do fígado, alteram as regulações iônicas e também o comportamento.
esse tipo de comportamento, ele é alterado nesses organismos, levando eles a estresses, comportamentos fisiológicos que não são comuns. Então, algumas respostas desses animais no dia a dia, em convivência com outros animais e também ao serem observados por humanos, é visto que o comportamento eles são alterados. Isso é fruto do efeito das hepatotoxinas. E aqui eu trago também alguns representantes, né, um pouco da estrutura da microcystina. Esse complexo A, ele é realmente o que difere elas das demais hepatotoxinas e é um grande conjunto de aminoácidos importante para a caracterização. E outro fator importante também que está associado com as hepatotoxinas são os fatores de hemorragias internas. Outro grande grupo também a ser destacado são as dermatotoxinas, que elas atuam, como o nome também traz, de dermato, que está relacionado à derme, onde elas trazem consequências na derme quando entrarem em contato com as cianotoxinas. A membrana das cianobactérias possui esses lipopolissacarídeos. Então, em processos ambientais, onde há liberação dessas lipopolissacarídeos, é a forma como elas chegam até os seres humanos. Então, entender a estrutura das cianobactérias e compreender a produção das toxinas foi um fator importante para compreender como essa toxina é capaz de atingir os seres humanos. Quanto à toxicidade das dermatotoxinas, que podem ser produzidas por diversas cianobactérias, elas possuem a capacidade de inflamação e também danos gastrointestinais, porque isso pode ser causado após a injeção de alguma água contaminada. Como efeito na derme, ele é comparado a algumas ações de locais, por exemplo, vermelhidão após um processo de vulnerabilidade em algum lago, urticária, irritante na pele, conjuntivite também é um evento que é muito comum nesses casos de inflamação por dermatotoxinas, e elas acontecem por múltiplos fatores. Podem ser um contato direto ou até mesmo a ingestão desse tipo de água com esse tipo de contaminante disponível. Outro fator também que vale a pena destacar são a ação das neurotoxinas. Como o nome também já nos remete, elas estão extremamente relacionadas com o nosso sistema neurológico. Vale a pena destacar que esses compostos são alcaloides, possuem diversos mecanismos fisiológicos de ação, não tendo apenas um sítio de resposta ou de reação. E as neurotoxinas têm um grande diferencial das demais cianotoxinas. Elas são produzidas exclusivamente por cianobactérias, porque existem outros grupos que são produtores de cianotoxinas. Mas nesse caso aqui, é exclusivo desse grupo de cianobactérias. E esse grupo de neurotoxinas, existe um outro representante, que são as anatoxina A, com esse sufixo S, né, entre parênteses, indicando que é uma neurotoxina que acaba interagindo bastante, tendo como resposta um aumento da salivação. E essa ação das anatoxinas, ela acaba também impedindo, né, bloqueando a ação dos estímulos nervosos. Bem, as neurotoxinas, né, como um grande grupo, existem as anatoxina A e a homotoxina A. Na verdade, elas são homólogas. O que difere é a origem de alguns gêneros que são produtoras dessas cianotoxinas, mas que também pode ser diferenciadas conforme o gênero que foi ali encontrado. E, em particular, vale a pena destacar que, por exemplo, gêneros como anabena são produtoras tanto de anatoxina A quanto de homotoxina A. Então, às vezes, é uma pequena variação na própria estrutura molecular que difere um grupo do outro. Quanto à presa molecular, ela também difere.
o método de síntese é muito similar e a disponibilidade é vasta em diversos recursos hídricos. Eventos de toxicidade aguda foram bastante estudados em camundongos para poder entender como é que essas neurotoxinas respondem ao nosso organismo. Em termos de toxicidade, pode levar à paralisia dos músculos, resposta como tremores, alterações no andar, convulsões e morte por falência respiratória, já que esse mecanismo de ação das neurotoxinas atinge principalmente as regiões sinápticas. Outro fator também importante destacado desse grande grupo, que são as saxitoxinas, que foram inicialmente entendido melhor o seu comportamento no Alasca em 1957 em peixes. E esses estudos eles foram melhores verificados porque houve um grande número de mortes nessas regiões por intoxicação alimentar. Até o momento, naquela época, isso não era muito bem compreendido como que levou à falência de algumas pessoas daquela população. Isso se deve devido a aflorações acontecendo no ambiente, liberação das cianotoxinas e, posteriormente, aquele meio que estava ali disponível de cianotoxinas foi utilizado como alimento para algumas espécies de peixe que, posteriormente, foram consumidos por humanos. Então, houve um processo de extensão da cadeia alimentar, onde as pessoas foram infectadas por esse tipo de cianotoxinas. Que essa resposta ela é muito comum porque tem um efeito nos seres humanos, mas os animais, como os peixes, alguns outros vertebrados marinhos, são imunes à ação das cianotoxinas, quanto aos seres humanos não. Então, uma das respostas que podem acontecer ao ingerir um alimento com saxitoxina são formigamentos ou queimações nos lábios. Isso pode acontecer dentro de 15 a 30 minutos após a ingestão do alimento, que eu trago como exemplo o peixe. Uma sudorese que é intensa, mesmo bastante desconfortável, vômitos, dormência e falências cardiorrespiratórias. E a intoxicação, ela é dita como aguda. Aqui eu trago um representante também, os dinoflagelados, que também são agrupamentos de micro-organismos que são aquáticos e que também possuem a capacidade de produzir algumas neurotoxinas. E aqui eu trago um exemplo de um marisco, que foi onde foi o primeiro organismo a ser identificado com a presença de saxitoxina. E vale a pena também destacar que a alimentação através de mariscos, esses alimentos que vêm de uma origem aquática, é um dos mecanismos de aporte de transferência de cadeia alimentar por intoxicação através de cianotoxinas. E aqui eu trago como um destaque a citotoxina. E nesse grupo, a representante é a cilindrospermopsina, que é um alcaloide trícico que foi descoberto em 1979 em gêneros de cianobactérias. E nessa mesma época, houve uma grande epidemia e quando foi se estudado a ocorrência, a origem dessa epidemia estava relacionada com o evento de floração de micro-organismos que estão sendo bactérias nesses ambientes. E dentre esses grupos de cianotoxinas, elas possuem algumas particularidades que têm a ver com alterações a nível de gene, alterações também carcinogênicas e mutagênicas. Quanto ao seu efeito, ele é considerado como lento, diferente das saxitoxinas, que tem um efeito rápido, dentro de 30 a 40 minutos ou até menos, a depender do organismo e da concentração que foi ingerida. Ela é dita como lenta porque ela vai tendo alterações ao longo do período. E também vale a pena destacar que essas alterações que acontecem no corpo, nas origens dessas alterações, por meio da cilindrospermopsina, ela acontece de duas formas.
Uma é pela inibição da síntese proteica, onde a ingestão dessa toxina, ela causa essa inibição, e da segunda forma com a biotransformação no citocromo P450. O que significa isso, Érica? Isso significa que ela atua de duas formas, porque ela pode ser acoplada ao nosso organismo de uma forma direta e de uma forma após ela passar por uma transformação, onde há uma alteração das células que envolvem ali a região das cianotoxinas, e com o tempo ela acaba alterando alterações a nível de DNA. Por isso que ela também é considerada como um efeito tóxico lento, porque até que haja uma alteração a nível de gene, isso pode levar um tempo considerado. Bem referente às análises, como foi mencionado anteriormente, elas possuem diversas particularidades. Então, para atender a essas análises, essas características, é importante ter um processo de análise bastante robusto, apurado e específico, já que essas cianotoxinas possuem diversas particularidades no seu processo de identificação. Então, aqui eu trago imagens do laboratório da LS Unidade Bahia, onde são realizadas análises de cianotoxinas. Bem, quanto à legislação, o Brasil ele se destaca bastante porque foi uma das nações que foi bastante engajada em exercer um plano, né, de monitoramento e um plano de observação dos limites de concentrações na água para essas cianotoxinas. Vale a pena também, importante destacar que no início, né, do mês de maio, houve a atualização da portaria, dita como 888, no dia 4 de maio de 2021, onde há, nessa portaria, a adição de um terceiro grupo de cianotoxinas, que são as cilinderpermopsinas, onde o seu limite de quantificação é dito e encontrado, na verdade, como 1 micrograma por litro. E na LS você também pode fazer essas análises, tanto de cilinderpermopsinas, que entrou na legislação esse ano, e da microcistina, que já existia na portaria, e a saxitoxina. Quanto aos métodos de detecção das cianotoxinas, existem dois grandes grupos para a detecção. Primeiro é aquele que é dito como rastreamento ou de reconhecimento, ou também dito como varredura, que são aqueles que acontecem ali a nível de estrutura. E a segunda divisão de análise acontece por meio de métodos físico-químicos. E aqui eu trago 3 representantes dessas análises, de que forma elas podem acontecer. São por meio de métodos moleculares, onde são feita a identificação a nível de PCR, de algumas estruturas e micro-organismos. O ensaio de ELISA, que é um ensaio imunológico, no qual permite a detecção de anticorpos específicos, já que as cianotoxinas existem na sua estrutura molecular diversas conformações, e este teste é usado no diagnóstico de vários tipos de cianotoxinas. E um terceiro grupo, que são as reações de derivatização, que são reações que acontecem a partir da fluorescências de algumas toxinas, já que existem cianobactérias também que são fluorescentes, mas os seus pigmentos não são. Então, é uma forma também de passar por identificação conforme acontece o processo de análise através da fluorescência. Bem, como considerações finais, eu trago que toda essa questão da concentração de cianobactérias e concentração associada à legislação, ela tem a ver com uma questão ambiental. Então, os nutrientes disponíveis naquele ambiente são os fatores que determinam as aflorações. Então, por isso que é importante monitorar toda essa diversidade que nós possuímos, tanto na nossa nação, quanto fora também, para daí se ter um perfil do diagnóstico das produções de cianobactérias. E esse processo de aflorações que podem gerar cianotoxinas, ele pode acontecer de forma natural, que é intrínseco ali
dos micro-organismos daquele ambiente aquático, e uma segunda forma é artificialmente, como foi citado anteriormente, do lançamento nos corpos hídricos, né, de efluentes que não foram tratados, e ali gera naquele ambiente uma carga excedente de nutrientes que extrapolam a capacidade do ambiente de fazer um processo de limpeza, né? Outro fator também que corrobora a questão da eutrofização artificial é o uso de fertilizantes, né, que causam lixiviação no ambiente. Então, monitorar o teor de oxigênio, populações que estão ali presentes e os eventos de florações é importante para conseguir compreender e ter esses diagnósticos como as microalgas, cianobactérias e dinoflagelados se comportam naquele ambiente. Eu agradeço esse webinar, a oportunidade, também agradeço quem está aqui ouvindo, participando, e eu deixo aqui meu contato, meu telefone, caso alguém queira entrar para entrar em contato ou tirar alguma dúvida. Muito obrigada e foi um prazer. Érica, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-la e reconhecemos aí seu amplo conhecimento e experiência. Acho que você conseguiu transmitir para a gente aí de forma bem agradável, sem perder o rigor científico necessários. Érica, a gente acabou recebendo aqui algumas perguntas. A gente vai tentar responder todas, mas devido ao tempo, né, o que a gente não conseguir responder agora, a gente responde por outros canais, seja ela por um contato por e-mail, por telefone, a gente vai acabar conseguindo responder todas as perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: qual a probabilidade de presença em água subterrânea e qual o efeito da cloração para inertização destas? A questão da presença das cianobactérias em águas subterrâneas, ela está bem relacionada com os canais, né, os lençóis freáticos, a forma como as florações chegam. Como exemplo, né, que eu citei um pouco nas considerações finais, é referente a esses processos onde a água ali disponível nos lagos, nos reservatórios, e também o processo de lixiviação que acontece naturalmente com a aplicação de alguns fertilizantes. Então, aquele contato, aquele meio de capitalização, de canalização daquela rede hídrica pode gerar algumas florações. Então, daí se deve à origem de algumas cianobactérias em águas subterrâneas. Isso é bem explicado porque é um ambiente extremamente hídrico e que possui comunicação com alguns reservatórios. Então, essa é a origem também. Ok. Próxima pergunta. Quais as formas de tratamento para evitar a proliferação das toxinas? Bem, as formas de tratamento é um tema bastante desafiador, porque alguns processos que são utilizados para a remoção das cianotoxinas, elas podem acabar causando a lise dessas bactérias, que é o processo mesmo de rompimento da membrana, né, desse micro-organismo, e a liberação das cianotoxinas que está disponível na parede externa e interna. Então, essa lise que já ocorre naturalmente é um fator também que contribui, mas a utilização de produtos químicos e também a ação de alguns algicidas pode causar essa exploração de cianotoxinas. Então, a princípio, a melhor forma desse tratamento é fazer um monitoramento daquelas cianobactérias disponíveis, e sendo que a remoção das toxinas, ela deve considerar trações como a água, né, e alguns sistemas de água que promove ação com nível de utilização de carvão ativado, sedimentação, floculação. Essas técnicas que são adotadas, elas têm que serem extremamente assim apropriadas para esse processo, para que em vez de causar uma remoção, não haja uma proliferação. Ok. A terceira pergunta é: em função dos riscos potenciais que a presença de cianotoxinas representam nos corpos d'água, quais as medidas preventivas? Bem, a primeira medida preventiva é o monitoramento.
compreender quais são as cianobactérias disponíveis ali, compreendendo que a cianobactéria disponível, é possível entender qual é a possível cianotoxina que essa cianobactéria é capaz de produzir. E um segundo fator também que contribui dessa forma são as medidas de prevenção, onde esse crescimento desordenado que aconteceu naquele ambiente ali passa a ser controlado, e este é um possível fator que possa diminuir o acontecimento nos ecossistemas aquáticos, e especialmente no que a gente pode relatar referente à quantidade de nitrogênio e fósforo nesses ambientes, já que esses fatores nutricionais contribuem para esse tipo de aflorações. Ok, perfeito. Existe algum tipo de antídoto para intoxicação por saxitoxinas? Na verdade, não existe nenhum tipo de antídoto para as saxitoxinas, já que elas estão também muito relacionadas, né, com a ingestão de alimentos e mariscos. Ainda não há esse tipo de antídoto para esse tipo de intoxicação, e a depender do nível de intoxicação, né, porque depende da concentração, ela pode ser reversida em um tempo de aproximadamente 12 horas, né, já que uma expostação a levar para um atendimento médico é uma das melhores alternativas de tratamento. Ok. Érica, terminamos aqui as nossas perguntas. Pessoal, eu estou encaminhando para vocês agora no nosso chat uma pesquisa de satisfação sobre o nosso webinar. Seria importante todos poderem responder, para a gente poder melhorar e evoluir cada dia que passa um pouco mais, e também saber quais são os temas de mais interesse de todos aí. Fico à disposição. Tá? As perguntas que a gente não conseguiu responder agora, devido à questão do nosso tempo, que está se encerrando agora, a gente vai fazer por outros canais, seja ele por e-mail, pelo telefonema, um contato da Érica aí para que vocês, que a gente possa esclarecer o restante das perguntas, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, convidamos vocês para os nossos próximos webinars, que serão realizados todas as terças-feiras. É importante lembrá-los também que às quartas-feiras temos o webinar da ALS na América do Norte, um webinar em inglês. Vocês podem acessá-los visitando a nossa página na ALS, nossa página no LinkedIn, que é a ALS Life Science, tá bom? Obrigado a todos, obrigado, Érica, foi um prazer, e tenham todos uma excelente semana aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada, um abraço. Personal audio.